Sabia que você pode estar carregando maconha agora e não estar praticando crime nenhum? O STF decidiu isso em 2024, mas essa mesma decisão criou um sistema em que você, ou melhor, o seu cliente, ainda pode ser preso em flagrante pelo tráfico de drogas com 10 gramas de maconha no bolso. E a maioria dos candidatos não sabe explicar o porquê. Nesse vídeo, você vai entender o que o STF realmente decidiu no recurso extraordinário 635659, o que muda na prática e o que as bancas já estão cobrando a respeito desse tema. Vamos começar então pelo erro mais frequente e mais fatal na nossa prova. O STF, no recurso extraordinário 635659, tema 506, julgado em junho de 2024, firmou que quem porta cannabis sativa para consumo próprio não pratica infração penal. Porte de maconha não é crime, não tem processo criminal, não tem antecedentes criminais. Então significa que o STF legalizou a maconha, certo? Errado. Isso não significa que a conduta é lícita. Ela continua sendo um ato ilícito, mas agora um ilícito extrapenal, um ilícito administrativo. Pensa assim, é como avançar um sinal de trânsito. É crime? Não, mas é uma infração administrativa. É errado. Só não é tipificado como crime. Isso se chama descriminalização, não é legalização. A droga, a maconha, ainda é ilegal. O Estado ainda reprime. O que muda é o tipo de resposta jurídica dada pelo Estado a esse comportamento humano. E o STF deixou isso claro no tema 506. A ilicitude extrapenal do porte de maconha para consumo pessoal é reconhecida. A droga deverá ser apreendida. Portanto, o usuário vai responder. Só não responde criminalmente. Então, uma primeira armadilha para a prova. O STF tornou a conduta lícita errado. A conduta permanece ilícita. Deixou de ser um ilícito penal e se transformou em um ilícito administrativo. Então, o Supremo Tribunal Federal revogou por completo o artigo 28 da Lei de Drogas, certo? Errado. Na verdade, apenas o porte de maconha para consumo pessoal é que se transformou em um fato atípico, passou a ser um ilícito administrativo. Por quê? O porte de cocaína, de crack, de todas as outras drogas continua sendo um fato típico, continua sendo um ilícito penal. Agora vamos às sanções do artigo 28 da Lei de Drogas. Primeiro, para o porte de maconha para consumo pessoal, duas sanções administrativas possíveis: a advertência, artigo 28, inciso 1, e comparecimento a programa ou curso educativo, artigo 28, inciso 3. Repito, estamos diante de sanções administrativas que serão aplicadas em um procedimento não penal. Perceba o que ficou de fora: a prestação de serviço à comunidade. Para o porte de maconha para consumo pessoal, a prestação de serviço à comunidade não se aplica. Já para outras drogas, como cocaína, crack, qualquer outra substância, fora a cannabis, o porte para consumo próprio ainda é típico, ainda é crime e as sanções são penais: advertência, cursos educativos e também a prestação de serviços à comunidade. E mais, o procedimento para o porte de maconha é de natureza não penal. A sentença não gera reincidência, não configura maus antecedentes, não haverá nenhuma consequência penal. Mas espera aí, Gustavo, como é que o juiz vai saber se aquela droga apreendida era para consumo pessoal ou era para entrega a terceiros? E aqui que entra a análise do elemento subjetivo, que vai definir se estamos diante do artigo 28 ou do artigo 33. São 8 critérios que o artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas: a natureza, a quantidade da droga, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, a conduta e os
antecedentes. E o ponto mais importante é: nenhum desses critérios é determinante sozinho. A quantidade não é o único critério, é na verdade mais um dos 8 critérios. É o conjunto probatório quem vai definir. Mas óbvio, a banca examinadora adora um caso concreto. Será que aquele caso específico que o examinador narrou no enunciado será enquadrado no artigo 28 ou no artigo 33? E a resposta está nos critérios objetivos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal no tema 506. E é isso que vai aparecer na sua prova. O STF definiu um critério quantitativo para a maconha, até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. Abaixo desse limite, presunção relativa de que se trata de porte de maconha para consumo pessoal, artigo 28. Acima dessa quantidade, presume-se que se trata de tráfico, artigo 33. Mas cuidado, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa, portanto, iuris tantum. E esse é o núcleo do tema. Se a polícia apreender menos de 40 gramas de maconha com alguém, ainda assim seria possível enquadrar no tráfico de drogas? E a resposta é sim, desde que nós tenhamos elementos que indiquem o objetivo de mercancia. A forma de acondicionamento da droga, a variedade das substâncias, balança, registros comerciais, celular com contatos de usuários ou traficantes. E o contrário, será que é possível? Mais de 40 gramas, porém, porte de maconha para consumo pessoal. E a resposta é sim, mesmo acima de 40 gramas, se o juiz tiver prova suficiente de que se trata de porte para consumo pessoal, ele poderá reconhecer a atipicidade. Então calma, amigo. Não é porque você foi apreendido com mais de 40 gramas de maconha que automaticamente você será enquadrado como traficante. Mas no tema 506, o STF não apenas definiu esses critérios objetivos de presunção relativa, também definiu o que acontece quando a polícia prende alguém por tráfico de drogas se a apreensão for inferior a 40 gramas de maconha. O delegado tem uma obrigação. Ele deve fundamentar de forma minudente no auto de prisão em flagrante o porquê de considerar que aquele caso é de tráfico, apesar de estarmos diante de menos de 40 gramas de maconha. O STF foi enfático, é vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários. Não basta falar a droga acondicionada de forma suspeita, sem dizer o que havia de suspeito. Não basta dizer, olha, ele aparentemente era traficante, porque essa fundamentação é arbitrária e não passa no crivo do controle judicial. E quem vai fazer esse controle? É o juiz na audiência de custódia. Diante de uma prisão em flagrante abaixo desse limite de 40 gramas de maconha, o juiz deverá avaliar se os fundamentos do delegado são suficientes para afastar a presunção de porte para consumo pessoal. E se esses fundamentos forem inadequados, o juiz vai relaxar a prisão em flagrante. Porém, se entender que os fundamentos são pertinentes, ele homologa a prisão em flagrante. E atenção para os personagens dessa audiência de custódia especial. Juiz, professor Bruno Terra. Promotor, professor Gustavo Cordeiro. Defensor público, professor Alan Yoss. E o réu é o professor Igor Maciel. Então, recapitulando. Polícia apreende alguém com menos de 40 gramas de maconha. É possível a prisão em flagrante? É possível. Nesse caso, no auto de prisão em flagrante, o delegado tem que fundamentar os porquês que se trata de tráfico e não de porte para consumo pessoal. Na audiência de custódia, o juiz deverá fundamentar os porquês de se tratar de tráfico e aí decidir se mantém a prisão ou se relaxa, caso entenda que são impertinentes os motivos invocados pela autoridade policial. Mas não se esqueça, tudo isso somente se aplica para a maconha. Em relação a outras drogas, como a cocaína, como o crack, o tema 506 do STF nada disse. Portanto, nada se aplica a essas outras substâncias entorpecentes. Então vamos ver se a gente entendeu tudo certinho, respondendo uma questão de verdade que caiu na magistratura
do Rio de Janeiro? Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre o tema 506 do STF. E a alternativa A já está errada, porque o artigo 28 não foi declarado inconstitucional. Apenas se definiu que o porte de maconha para consumo pessoal não era mais um fato típico, passou a ser um ilícito administrativo. B. Não existe um vácuo até o CNJ regulamentar a competência para a aplicação dessa medida administrativa é dos juizados especiais criminais e as sanções do artigo 28 vão se aplicar naturalmente. A C também está errada. A sentença não vai gerar ficha criminal, não vai ter nenhum efeito penal. E a D também está errada porque, atenção para a pegadinha, prestação de serviço à comunidade não se aplica para o porte de maconha para consumo pessoal. Essa infração administrativa não se sujeita à PSC. Ah, não tem mais PSC então? No artigo 28 da Lei de Drogas? Tem sim, mas apenas para as demais modalidades de droga que não sejam a maconha, e aí estaremos falando de uma sanção de natureza penal. Sobrou a alternativa E, que é a correta. Estabeleceu-se o critério de até 40 gramas ou até 6 plantas fêmeas para o porte de maconha para consumo pessoal, porém essa presunção é relativa. Isso vale para os dois lados, tanto menos droga para tráfico quanto mais droga para porte de maconha para consumo pessoal. E olha, esse conteúdo que eu estou mostrando para você é uma pequena amostra do que nós trabalhamos aqui no Estratégia Carreiras Jurídicas. E se você está nos assistindo agora em março de 2026, vale a pena conferir. Nós estamos na Semana do Consumidor, com condições especiais em todo o nosso site. Dá uma olhada no link da nossa descrição. E para quem não me conhece, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo. Me sigam nas redes sociais, o arroba tá aqui na tela, e entrem no nosso grupo de estudos do WhatsApp. E se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, ajuda muito o nosso canal a chegar em quem mais precisa. Se inscreva no nosso canal também, ative o sininho da notificação para não perder nenhum episódio do Direito Resumido. E me conta aqui nos comentários que outro tema você quer que os professores da Coruja expliquem aqui. A gente lê tudo e o próximo vídeo pode ser exatamente aquele que você pedir. Então, deixo a você um forte abraço, fiquem com Deus e... Atsumos. Tchau, tchau.